Sejam bem-vindos de volta ao FodaCast, o podcast do Foda, que é o falatório onde discutimos animação. E para essa volta, eu voltei à Argentina, onde a gente vai voltar a falar com o Ralph Caran, sócio fundador e diretor criativo do estúdio Le Cube, aqui de Buenos Aires. E, bem, a gente vai falar com ele a tão pedida parte 2, a gente vai voltar com ela, onde o Ralph vai mostrar uns projetinhos pra gente, behind the scenes, e isso a gente vê já já. Primeiro eu queria só falar duas coisinhas rápidas. A primeira é que a gente está de volta por causa do Animotion. Sim, por causa do Animotion. Muita gente chegou para mim e me pediu para que a gente voltasse com o FodaCast, então, graças a vocês, estamos de volta. E a gente vai mostrar um pouco do que o Ralph não mostrou lá, o que é massa para quem foi na edição de 2018, ano passado, vai poder ver porque não conseguiu, né? Porque ele não conseguiu terminar a palestra dele e não conseguiu mostrar todos os projetos, mas a gente vai ver agora. Bem, a segunda coisa que eu queria dizer é que esse é um episódio de retorno, mas também é o último episódio. Bem, não fiquem tristes, tá? Não vai ter só esse episódio, é porque eu vou estar agora fazendo um novo canal, um canal meu, né? Onde o Foda vai estar inserido nele, então o Foda não vai acabar, só vai mudar de lá, tá? Então você pode clicar aqui em cima e já ir pro meu canal para se inscrever lá. E por que desse canal? Bem, nesses últimos anos que eu estive viajando, desde que o Foda começou, eu aprendi muita coisa, trabalhei com um monte de gente foda, fiz um monte de projeto bacana e eu gostaria de compartilhar isso com vocês. Então, além do Foda, né, que vai ser o carro-chefe do canal, a gente vai ainda falar sobre behind the scenes de projetos que eu fiz, conversar sobre coisas, sei lá, o primeiro vídeo que já tá aí no canal é sobre como eu empacoto minhas coisas e vou viajar, e enfim, a gente vai falar do que dá na telha. Então se você tiver sugestões e quiser ajudar a gente a criar esse canal e fazer esse novo veículo aí pro motion design e animação nacional, pode postar nos comentários aí embaixo que eu vou tentar seguir as sugestões de vocês, tá bom? Mas para isso eu conto com vocês, por favor. Se vocês quiserem participar, basta comentar, tá? Então, bem, vou terminar aqui minha cervejinha, vou comer alguma besteira e aí a gente parte pro estúdio lá pra Le Cube pra falar com o Ralph, tá bom? A gente se vê já. Olá! Sejam bem-vindos à tão esperada parte 2 do FodaCast, o podcast do Foda, que é o falatório onde discutimos animação com Ralph Caran, sócio fundador e diretor de criação do estúdio Le Cube, também conhecido como chefe. Bom, uma vez chefe, sempre chefe. Não. Bem, a última parte a gente gravou, já tá com 1 ano e meio. Por aí. Isso é coisa pra caralho. Pois então, era justamente por aí que eu queria começar, que a gente falasse do que aconteceu da Le Cube. Mais especificamente, teve uma coisa muito grande que aconteceu, né? Que a Le Cube meio que se desmembrou. Não se desmembrou, mas criou um braço... digamos. Isso. Um braço asiático aí da Le Cube. Então conta mais um pouquinho pra galera, pra gente saber melhor sobre isso. Veio tudo de um momento onde acho que a gente sentiu que tava começando a entrar no momento de estar estancado, né? Uhum. Estagnado. Obrigado. Assim, e agora? Pra onde que a gente vai? Qual que é o próximo movimento? Sabe, aquele medo de ficar na mesma, cada projeto que tava vindo já tava com uma cara do anterior, tava tudo assim como meio um pouco parado, então a gente sentiu, ok, agora a gente faz um movimento, senão a gente vai ficar pra trás. E nesse momento a gente tinha uma ideia que estava cozinhando já há vários anos, que era do Gustavo, né, que é o nosso produtor executivo, ir para os Estados Unidos. Já estava no processo, já tinha empresa aberta lá, tal, ele estava fazendo o trâmite de visto. E no meio disso a gente se ligou que tinha um outro mercado muito mais interessante, que a gente já estava recebendo vários projetos, que a gente se ligou que não tinha praticamente ninguém que estava dominando esse mercado, que é a Ásia, mais concretamente China, mas com uma ideia de fazer uma projeção na Ásia inteira. E aí, a gente teve esse insight, começou a fazer umas pesquisas, tal, vendo realmente é assim, não tem ninguém lá, porque a gente recebia uns briefings bem legais, assim, a gente fez
pelo menos uns 4 ou 5 projetos de vários tamanhos, né? Mas uns projetos bem bacana, que vinha com uma criatividade muito diferente, muito mais solta do que a gente está acostumado a receber daqui, principalmente, sei lá, comparado com o briefing do Brasil, os chinês estão louquíssimos. E também foi um highlight, assim, a gente começou a ir atrás, investigar, ver quem que tá lá, como é que tá. A gente chegou que tem algum movimento, algumas produtoras já, obviamente, existe um imaginário de que China é o futuro, mas pra falar assim, a real, acho que ninguém teve huevos de chegar e ir lá e bater na porta e ver qual é. Então a gente viu essa oportunidade, assim, de um monte de coisa legal rolando de lá, um mercado praticamente não explorado. A gente encontrou que tinha a Passion Pictures, que está tentando dominar a Ásia, mas desde a Austrália, não estão na Ásia. A Steam, que tem um escritório pequenininho, que traz gente, mas não estão lá. Então acho que, sabe, a gente percebeu isso, ninguém tá lá. Ninguém realmente tá lá no dia a dia, tá fazendo, sabe, tete a tete com chineses. E nessa, Gustavo se mandou, foi um processo muito rápido, assim, foram acho que uns 3 ou 4 meses entre que a gente teve a ideia e que ele já tava mudado, assim, com o escritório montado e tal. E o que foi legal é que parte disso também, dessa ideia, foi de montar uma produtora com um formato diferente, que aliviasse um pouco o Lequil e permitisse que a gente possa até virar mais boutique do que estava sendo no momento. Então a gente fez uma produtora paralela, que tem vários diretores, é um formato diferente do Lequil. E o Lequil é um dos diretores, mas além disso a gente tem uma outra galera foda pra caralho. Demais até. E também, isso foi muito massa, porque ninguém tinha nada na China. Então foi, de certa maneira, muito fácil, assim, entre o respaldo da Lequil, mas, ou seja, quando a gente falava, a gente tá montando isso, a galera já embarcava. E quando falava, para atender a Ásia, beleza, a Ásia parece um lugar exótico, dizem que tem dinheiro, nunca faço nada pra lá, então, assim, tudo fechou. Perfeito. Então nessa o Gustavo se mudou, isso foi em março do ano passado, agora tá fazendo um pouquinho mais de um ano. E cara, nessa em menos de um ano, a gente fez uns 20, 30 jobs. Caralho! Que é, né? Tudo bem, são 15 diretores, aí vem o que eu tava falando antes, né? De dar uma aliviada no volume e nessa pressão de que a gente precise produzir muito. Porque eu nunca, na real, quis que o Lequil fosse muito escalável. Eu sempre preferi a ideia de ter cada vez menos projetos e poder dedicar, né, assim, todas as energias em um projeto. Só que não é parte da realidade, né? Quando você sabe, a gente tem que, às vezes, a gente tem sempre uma média de 5, 6 projetos em paralelo. Então isso deu uma aliviada, porque a gente tem outros 14 diretores de primeira linha fazendo outros 14, 15 projetos em paralelo. Então, obviamente, no começo, né, não foi também mar de rosas, né? Tipo, teve um processo muito com as unhas, né, de chegar, a gente entendeu por que não tem ninguém lá, porque é um lugar muito difícil, um lugar socialmente muito difícil, é muito diferente da gente, né? Muito diferente culturalmente, a idiosincrasia, a maneira de se relacionar, tudo assim, tipo, um lugar poluído, um lugar, sabe, difícil mesmo, assim. Mas, de novo, com muita garra, rolou, e tá rolando muito. A gente tem feito esses projetos bem legais. O Lequil em si, acho que fizemos uns 5 ou 6 projetos desde esse período. Acho que provavelmente alguns dos nossos projetos mais legais foram dessa última camada. Então é isso, assim, bem muito diferente, assim, sabe? Uma experiência cultural diferente, os briefings são completamente pirados, isso é na maioria.
O último que a gente fez foi para Boxing Cat, que é pra começar, uma marca de cerveja chamada Boxing Cat, que o logo é um gato boxeador. Já começa por aí. E foi... Não quero ficar falando mal de cliente, mas foi bem da hora, porque no mesmo momento a gente tá fazendo uma para uma cerveja do Brasil, que no final das contas é tudo do mesmo grupo, né? Tudo da marca, mas whatever. E no Brasil, assim, 1000 preocupações com não, porque o departamento jurídico não vai aprovar e não sei o que, tudo é, né, politicamente correto, tem que ser. E em paralelo a gente tá fazendo isso pra China, que é um gato boxeador que bate nas pessoas, velho, mulher, criança, para que eles parem de tomar Heineken e tomem a cerveja deles. Pros pivetes parar de tomar. A última cena é maravilhosa. É um gato andando de moto, jogando cerveja pra galera. Entendeu? Pô, vocês se mudaram pra China, pô. Eu quero ir pra lá também agora. Entendeu? Então, assim, de várias maneiras tem sido bem interessante. Obviamente, tem coisas que chegam, que é tão diferente que a gente não entende. Eu preciso ler os roteiros, eu preciso ler 5 vezes pra entender realmente o que eles... Que tem uma linha, acho que um pensamento lateral em relação ao nosso, assim. Mas dá pra explorar muitas coisas. Aí, em compensação, obviamente, é um mercado novo, é um mercado que eles ainda são desorganizados pra caralho, ainda precisa fazer todo o tempo esse trabalho de ensinar como é processo, né, que aí entra esse trabalho de produção executiva, de levar o cliente na mão, né? Que também é legal, né, porque você consegue, de certa maneira, moldar, né, o projeto, mudar o processo, não vem também tão viciado, mas é constantemente ali, tendo que tá ensinando como é que se fazem as coisas. Mas acho que tem sido legal porque, tipo, uma mesma agência a gente já fez 3 projetos, um outro criativo que saiu de uma agência e foi para outra também, a gente já fez outros 3, 4 mais, quer dizer, a gente tá conseguindo, assim, tipo, como é que é a palavra pra isso? Fidelizar, né? Isso é uma coisa que até é mais difícil, assim, aqui. Geralmente a gente faz um projeto, mas é difícil assim, de dar continuidade. Projeto, uma campanha, talvez no máximo. Exatamente. Então, já que esse foi meio que um update pra gente pegar esse ano todinho, né? Só que a gente vai aproveitar essa deixa e o Ralph vai mostrar pra gente agora alguns processos behind the scenes desses últimos trabalhos, mais especificamente esses que eles fizeram pra China, né? Que são alguns dos últimos, dos que tem saído por último, né? Que estão super, super lindos, assim. Porque eu imagino a curva de aprendizado até, assim, né? Tanto de vocês lidar com esse mercado, como de... Como eu tô falando no começo, de ser um processo novo que estava atrás de fazer alguma coisa mais... dar um refresh, né? E acabou trabalhando no mercado totalmente diferente. Então tem sido um aprendizado muito grande aí, talvez, né? Lidar com o cliente com uma cultura totalmente diferente. Aprender chinês, o Gustavo. Ni hao ma. Xexê. E, bem, então, qual o primeiro projetinho que tu vai mostrar pra gente aí, Ralph? De repente começar de trás pra frente, vamos ver o do último e indo em retrospectiva. Massa, então vamos ver o gato batendo aí nas crianças pra beber cerveja. Então, esse projeto ele veio em 2 partes, né? Primeiro ele começou com o desenvolvimento do character, né, que ia ser um mascote da marca, né, que ele já... Inicialmente eles tinham uma silhuetinha que estava na etiqueta, no rótulo, que era um gato muito mais simples, assim, em posição de boxe. Mas aí foi um trabalho de desenvolver o personagem mesmo, assim, completo, com personalidade e tal. Então só existia um logozinho, nunca teve um personagem inteiro? Não, nunca teve. Foi a primeira vez. Isso é bem interessante. É uma marca relativamente nova de cerveja, que começa sendo de uma cervejaria artesanal. E até é muito louca a história, porque a gente, justo quando a gente estava fazendo esse projeto, coincidiu com uma viagem que a gente já tinha marcado para ir lá encontrar o Gustavo na China. Então fui com o Juan, né, nosso outro sócio. Foi bem quando a gente estava começando, então a gente teve a oportunidade de fazer as PPMs, as reuniões com o cliente toda lá. E isso, nossa, muda muito, assim, né, de
ir no escritório, fazer todas as apresentações e tal. E aí quando a gente chegou na primeira reunião, o que seria o diretor de marketing da marca, né? Tipo, o Big Boss, assim, que tava aprovando tudo, era um argentino. Porra, foi até China, né? Pra terminar com a Argentina, mas aí o que acontece? Um argentino que teve um projeto muito parecido aqui na Argentina, ele começou com uma cerveja mais indie, que foi comprada e foi transformada, né, tipo, numa mega cervejaria. Então ele foi pra lá pra fazer a mesma movida de lançar cerveja, criar uma cena de cervejarias artesanais um pouquinho mais mainstream. E teve uma história parecida, né? Um dos primeiros clientes da China era um cearense, não era não? O diretor de criação é verdade. de uma agência lá, sim, né? Sim, é verdade. Sim, o Felipe. Mas é verdade. O cearense é a minha sina. Né? Tá, então a gente começou fazendo o desenvolvimento do personagem, que era a primeira vez que ele ia ser personificado, né? Então também teve muita carga em cima. Foi inclusive acho que foi um desenvolvimento muito mais comprido só do personagem do que do vídeo em si. Isso começou que foi setembro do ano passado, mais ou menos. Então foram uns 3 meses de desenvolvimento, aí o projeto, sempre existia a ideia de que a gente ia fazer um vídeo, talvez até uma série depois, mas ficou ali um pouquinho congelado, e aí ele voltou depois com... Mas uma série, que tu diz uma série de comerciais ou uma série? Tinha várias ideias, desde fazer uma série, transformar ele num personagem que fosse uma série de comerciais, mas já que é um character com um formato meio de uma minissérie. Tá. Mas enfim, era tudo ideia solta. Até que eu tenho, né, isso é suposição minha, porque foi logo depois da estreia do Spider-Verse. Sim. Aí voltou. Aí o job voltou. Aí eles lembraram que eles queriam fazer uma animação. Tenho certeza que eles foram no cinema ver e falaram: caralho, a gente podia fazer uma coisa assim com o Louie, né? Que é o nome do gato. Aí eles resolveram retomar a ideia. Que bom, então, vieram com um mood board assim, cheio de referência do Spider-Man. Que a gente tentou ali até dar uma boa digerida para não ficar tão óbvio, mas o mais legal, que era a parte mais legal, assim, que tipo, pelo menos eu pirei, é que veio com muita referência de quadrinho dos anos 90, assim. Aí esse já foi o primeiro, opa, isso é legal, isso é uma coisa que eu gosto, acho que dá para explorar bastante. E então foi bacana porque a gente pôde ter uma segunda oportunidade de retrabalhar o personagem. No primeiro, inclusive, ele foi desenvolvido para ser em 3D. Ele virou 2D, acho que depois do Spider-Verse que viram lá, né? Halftone, etc. E então a gente pode dar uma retrabalhada e também construir esse universo, né? Onde a cidade onde ele tá, como é que são os personagens secundários. E outra coisa que foi bem bacana é que essa parte do desenvolvimento eu tava lá, então eu pude sair e encontrar os personagens que depois apareceram no vídeo. Sim. Tipo, aparece uma hora um gordinho que foi o nosso motorista que trouxe do aeroporto. Tem um carinha que eu conheci no bar, ficou exatamente idêntico ao carinha de verdade, assim. Então isso foi bem bacana, assim. E também fazer as apresentações lá, né? Como eu falei, tipo, uma coisa que a gente não tá acostumado. A gente sempre trabalha remoto, né? Estamos aqui escondidinho na nossa caverna e... Então, poucas vezes tem a oportunidade de ir, sabe? Sentar na mesa e trocar uma ideia e vem alguém não entende alguma coisa poder argumentar, sabe? Isso é bem bacana, assim, tipo, muito mais... Faz um processo muito mais rico, assim. Mas aí foi todo o processo? Tu tava lá? Eu tava lá as primeiras 3 semanas do projeto. Então... Que durou um total de? Esse projeto foram quase 2 meses. 2 meses. Mas foi a pré, né? Porque termina sendo a parte mais importante. Né? Não sei se mais importante, mas foi uma parte, assim, tipo, sólida, né, do projeto. De solidificar o projeto. Mas foi assim, foi um projeto que foi, como a gente fala aqui, foi por um tubo, assim. Tipo, ele foi muito fluido. Não teve muita...
O que a gente teve mais feedback foi quanto a algumas expressões do gato, né, do personagem principal, porque como ele vai representar a marca, eles estavam todo o tempo preocupados de que reflita a personalidade certa, né? Então ele não pode ser totalmente agressivo, um pouquinho arrogante, mas tem que ser amigável, não pode ser um personagem detestável, todas as coisas muito sutis, assim, sim, sabe? Sim. E que vieram 1000 referências, desde Cassius Clay até um momento veio uma foto do Cristiano Ronaldo. Olha essa é a atitude, sabe? Meio coque, mas com esse sorrisinho, assim, sabe? Meio pretencioso, mas a gente gosta dele. Cara, quando veio isso, foi tipo, ok, a gente tá completamente perdido. Mas no final rolou, assim. Essa foi a parte mais... O que era legal é que, em paralelo, em que o cliente ficava apunhetando com o gato... Desculpa, pode falar palavrão? Pode, o nome do podcast é foda, pô. Não tem como fugir, não. E então, em paralelo a isso, a gente foi melhorando todo o resto sem que ninguém dê bola, assim, né? Então, acho que isso também foi bacana. Cara, mas eu acho que esse projeto é um exemplo legal de projeto que a gente planeja e sai do jeito que planejou. Tipo, não teve... Você vê o Animatic, vê os whips, vê o final, tipo, é só... Não teve muita mudança, assim. Isso é massa. Depois, a outra parte legal do projeto foi a música, isso também foi bem bacana, que a gente fez com um compositor japonês, que tem um estúdio de produção na China, que tem uma banda punk. Grande detalhe, se chama Akira. Esse é o melhor detalhe de todos. Eu encontrei um músico japonês chamado Akira. E também, assim, deu bem o flow, assim, pro ritmo da animação. É muito bom. A galera deve ter pirado, né? Os fãs de anime do estúdio. Não, acho que todo mundo, assim, isso foi muito bacana, né? Todo mundo que viu o Animatic falou o dia que eu assino, tá ligado? Quero muito estar nesse projeto. E, detalhe, a cerveja se chama First Blood. Em homenagem ao Rambo. Então, aí teve essa cena aqui, né? Essa cena pra mim, desde que já no Animatic, depois que a gente fez os style frames, falei, puta, essa cena tá foda. Caralho. A arte disso tá incrível, a animação tá pra ficar do caralho. 2 noites antes da entrega, ela não tava nem começada. Que esse é um erro que eu projeto atrás de projeto, eu sempre falo no começo, não vamos deixar o mais difícil pro final, e sempre termina ficando mais difícil pro final. Então essa foi um dos maiores partes, assim, que tipo... Tinha uma... não é uma pressão, mas todo mundo queria que ficasse foda. Tipo, porque eu abri o style frame e falar, caralho, tá muito foda. E geralmente em outros projetos, a galera, principalmente que trabalha com clean-up, reclama muito da quantidade de detalhes. Sim. E nessa ele só olhava e falava, uau, tá incrível. Não escutei em nenhum momento nenhuma queixa de quantidade de detalhe. E eu sei que tem detalhe pra caralho. E a gente não tinha nada de tempo. Foi tipo meio uma força-tarefa, assim, tipo, juntou um trabalho de produção foda pra dividir ela inteira. Então cada layer, tipo, é efeito, o monstro, o reflexo do monstro, as partículas do monstro, a garrafa, os efeitos, o gato, o reflexo do gato. Cada uma dessas coisas foi dividida entre uma equipe de animação e assistência clean-up diferente, assim.
No final a gente conseguiu chegar, acho que ficou... Aham. Rolou uma simplificada, uma sintetizada, que é uma coisa que tento que não role, mas é meio... Às vezes é meio inevitável. Uhum. Que isso, assim, quando eu já vejo no começo que vai precisar simplificar, o que eu tento fazer é voltar para a etapa de arte e que essa decisão de síntese, de simplificação seja feita com uma cabeça de design e não... não quero dizer que os animadores não tenham capacidade para fazer isso, mas eles têm o foco em outra coisa. Aham. Então eles terminam tomando algumas decisões que às vezes não funcionam para animação, mas, sabe, perde coisas que são meio essenciais. Então eu prefiro já prever e dar um step para trás, assim. Mas, bom, nesse caso o projeto foi patinando, e no final, quando a gente se ligou que essa cena ainda não estava nem mexida, ok, arregaçamos a manga e vamos fazer ficar... E ficou do caralho. Ficou do caralho. E agora a gente vê o resultado final aí, pra quem não viu. Tá pra rolar agora aí no vídeo. Então com vocês, Boxing Cat. No ritmo da China. Então a gente fez esse pro Hotel Hits, que é esse que você comentou que foi com um criativo cearense. Ah, foi esse? Foi esse. Eu pensava que tinha sido Nike. Não. O Nike foi com a mesma equipe do Boxing Cat, que é uma galera de Singapura que domina a cena de publicidade em Xangai. E é tipo assim, a galerinha assim, os mais ferinhas de Xangai. Assim. E nesse do Hits foi o diretor criativo da agência brasileiro. Ele tava, mas brasileiro que já tá fora do Brasil também, assim, tipo, acho que nem eu, assim, deve estar uns 15 anos fora. Ele tava na Alemanha. Cara, gente finíssima. Esse foi um projeto que, quando ele chegou pra gente, a gente estava recém começando a Final Frontier, recém começando com esse modelo de ter outros diretores, de ter outros estúdios. E a gente fez de tudo para esse projeto ser produzido por outro estúdio. Tanto que quem fez o storyboard desse projeto foi a Nice Shit. Eles começaram o projeto. Que era daqui e são de Barcelona agora, né? Isso. Que, bom, então são parte do roster da Final Frontier. Então a gente passou esse projeto para eles. Nesse momento ele estava naquela etapa de pesquisa do projeto, né? Como é que eles têm uma palavra para isso? Research and Development? Não, isso é Focus Group. Focus Group. Então eles... Focus Group é o que chama a galera. Exatamente. Galera, para dar opinião, para adaptar. Nossa, deve ser um saco isso. É tipo gente comum. Eu acho que eles chamam tipo público-alvo, né? Das galera que frequenta hotéis. Provavelmente. Eles identificam qual que é o público-alvo, não sei, tipo, sei lá, patroa de entre 40 e 60, sim, pode etc. Então, também, primeiro ele chegou como uma promessa de um jovem que parecia bem do caralho, um roteiro bem lindo. E chegou para desenvolver o storyboard pro Focus Group. Daí, se passasse, ia ser desenvolvido o projeto. Né? Então, eles fizeram o storyboard, lindão. Também, acho que, tipo, muito do mérito do projeto vem de lá, assim. Várias decisões, assim, já foram tomadas lá e foram coisas bem legais. E só que quando chegou... acho que passaram uns 2 ou 3 meses entre que a gente eles trabalharam no storyboard e aí o projeto foi aprovado, aí o Night Sheet já não estava com agenda, eles estavam com um outro projeto,
Acho que também em algum momento eles viram um pouco de onde as referências, um mood board, sentindo, cara, tipo, acho que não tem tanto a ver com o nosso core. Nesse momento eles estavam focados em fazer um lance muito mais assim, neat, muito mais clean, vetorial e tal, que é um negócio que eles dominam bem pra caralho. E aí passaram o projeto pra frente, a gente tentou também fazer com uma outra produtora dentro do Roaster, abriu uma sessão de pitch, deu toda uma volta, no final o projeto tava caindo já, ele não ia... Ele tava morrendo dentro da agência e o Felipe, né, que é o criativo cearense, ele lá com as unhas, ele resgatou o projeto e falou, cara, vamos viabilizar, vamos dar um jeito de fazer. E a gente entrou num esquema bem de parceria com ele. A gente começou a fazer o projeto antes ele estar formalmente aprovado. Uhum. Aquela coisa assim, né? Tipo, o cliente que precisa ver pra crer, sabe? Sim. Que às vezes é parte, né? É parte do jogo. Então a gente começou a fazer alguns... Quase um pitch. Praticamente. A gente desenvolveu um pouquinho, aí brilhou o olho. A gente fez os primeiros style frames, aí a galera brilhou o olho e rolou. Então é um projeto bem legal, porque ele vem com uma ideia de que tem uma carga emocional grande. Uhum. É uma história, baseada numa história real, que é uma história meio surreal até. Quantas vezes você trabalha com uma história de um cosmonauta, sabe? Muito da hora, porque como é russa, como cosmonauta, não é astronauta. Astronauta americano. E... Então, aí, gente, Ralph também é cultura, rapaz. Doida. E a história é essa, então, é de um cosmonauta dos anos 50, 60, bem época de corrida espacial. Quer dizer, já é um contexto que é legal pra caralho, assim, pra desenhar. E conta a história dele, né? A história, como ele foi uma pessoa remarkable e tinha essa relação com a esposa. Como o tempo passa, ele fica viúvo, se sente vazio, ele volta a sentir aquela solidão que ele sentia quando estava no espaço, quando estava sem ela. E nessa crise de depressão, ele provavelmente deve ter tentado de tudo e provavelmente o vizinho, a vizinha dele falou, então, eu conheço um lugar na China que tem um resort, por que você não vai lá passar aqueles resorts de aposentados? Sim. E então ele vai tentar, no verão, não sei se curar a depressão ou o que seja, e ele é reconhecido pelo staff do hotel, tipo, ele já não estava acostumado com isso, assim, já estava aposentado há 30 anos, de repente identificaram ele, fizeram uma surpresa para ele, e aí construíram lá um foguete de areia, e acordaram ele com uma garrafa de vodka, e na Rússia, realmente, acordaram com uma garrafa de vodka, e no rótulo da garrafa eles conseguiram um recorte de um jornal de um dia em que ele, né, desceu de uma viagem espacial e tal, e ele se emocionou, lembrou, né, de tudo e gerou o vídeo. Então, quer dizer, veio uma história muito, muito bonitinha, assim, sabe? Mas aí os desafios, né? Tipo, pra mim, aí vem o lado crítico, né? Essa história, pra ela ser contada bem, ela precisava ter, eu acho que, fácil, podia ter um minuto mais do que ela teve. Aí veio o primeiro desafio, como é que a gente sintetiza tudo isso num vídeo que originalmente tinha que durar 45 segundos, aí entra a produção, né? Pauta, porque compra de mídia dá só para 45 segundos, orçamento para produzir projeto, porra, quantas vezes, né, cai na nossa mão esse tipo de bomba, né? Então acho que o primeiro desafio foi como conseguir transmitir isso, fazer umas imagens, né, essa história emocional, nostálgica, porque para mim, para trabalhar com nostalgia, justamente, você precisa ter um tempo, né, de assimilar, precisa ter um ritmo, não funciona vídeo assim de Sim. giro câmera pra cá, não é pra isso, aqui é construção de clima, dar o contexto. Claro, a história dessa pede, né? Pede. Fica correndo. Então, assim, nessa de tira e rala, você diz isso? Mas dá pra entender. Nesse negócio de tira e rala ficou pipi-cucu. nesse lance de toma lá da cá,
a gente conseguiu negociar para chegar num teto de 1 minuto e meio. Aí já deu uma respirada, mas eu acho que uns 30 segundos mais teria sido ideal. Esse a gente teve um desafio grande de arte, porque ele tinha muitas e muitas layers de detalhes. Não, às vezes não eram nem layers reais, assim, tipo de desenho em si, mas tipo de decisões, né? Dentro da estética, da síntese, tem um jogo de iluminação forte e tal. Ele teve muita pós desse projeto, tipo, entre o que recebi dos ilustradores ao que eu trabalhei em pós, pra dar, né, tipo, clima, flarezinhos e aquele gradientzinho lá atrás, e vinheta, claro, e profundidade de campo, fora de foco e tal. Muita. Depois, por outro lado, esse projeto teve um cronograma bem apertado. Acho que ele foi inteiro feito em quase 5 semanas. Desde o concept até o final, Desde 1 minuto e meio apertado. Super apertado. Então teve muito trabalho de arte sendo feito em paralelo, e isso involucrou ter muita gente diferente trabalhando em paralelo, e no final é muito mais difícil, principalmente com pouco tempo, de conseguir alinhar. Então teve pelo menos umas 3 ou 4 pessoas que entraram no projeto, fizeram 2 style frames, saíram no projeto. Os style frames foram totalmente refeitos. Eu acho que esse foi um dos projetos com mais refação interna, assim, que a gente teve em bastante tempo, assim. Tipo, receber, refaz e fala, cara, não tá ficando bom, descarta, começa do zero. E acho que essa foi, assim, a parte mais complicada. Porque eu percebi isso, assim, tipo, ela vai ter uma animação que é muito mais delicada, muito mais sutil, né? É um acting pequenininho, não é aquela coisa exagerada. Que até essa foi engraçado. Teve uma das cenas, bem do começo, que é uma cena que os 2 personagens, eles esticam a mão como se estivessem se tocando. E todos os primeiros raps que eu recebi era tipo aquele timing, sim, sabe? Elástico, cartoon, um monte de... Tipo, quase muito drama do que com emoção. Tipo, ou muito drama, ou muito cartoon, ou com uns smears, assim, que esticava tudo, sabe? E tentando explicar, não, é muito menos que isso. E aí teve um deles até que falou, cara, tipo, esse é o briefing contrário que você me dá em todos os projetos. Porque em todos os projetos você sempre pede mais exagerado, mais timing. Aqui não, é um negócio bem pequenininho, bem sutil. O cara deve ter mandado o primeiro passo, isso aqui o Ralph vai gostar, a cara dele. Tinha um giro, um angular, aí girava, aí tinha um morph. Aí você transformava no foguete e ia embora. Exatamente. Aí não, então, tudo assim, bem sutil. E, então, como ia ter as animações em si, como eu já pensei que elas iam ser bem pequenininhas, eu precisava que cada cena seja, tipo, uma peça de arte linda, assim, que eu acho que é pra sustentar, né? E então teve muita ida e volta com a arte, mas acho que valeu muito a pena, assim. Não, tipo, tá lindíssimo. Assim. Eu lembro que esse projeto, eu acho que eu tinha acabado de sair da LeCube e o Johnny, não sei porquê, tinha ido trabalhar lá em casa um dia. Verdade. E ele tava trabalhando no frame desse frame, eu acho, inclusive, do senhor. Ele já assim, olhando pela janela. E aí eu, caralho, Johnny, que projeto lindo é esse? Ele, tinha um projeto novo lá da LeCube, tá bonito mesmo. Vai ficar ansioso pra sair esse projeto, tá ligado? Totalmente. Eu achei lindíssimo quando eu vi o Style Frame. Sim, esse projeto foi assim, cada evolução ele foi difícil, mas cada vez que a gente terminava uma cena, terminava um Style Frame, era tipo, sabe, aquela vontade de continuar, assim. Teve uns momentos que começou a ficar um pouco mais complicado. Esse projeto, eu concentrei a compo dele bastante em mim, porque como eu tinha trabalhado na compo dos Style Frames, eu já tinha feito de uma maneira em que já servisse para animação depois, em que seja só ir e dar replate de layer, né? Tipo, tirar a layer ilustrada e botar a layer animada e já deveria funcionar. Então, em teoria era assim. E só que chegou, acho que na última semana do projeto, faltava coisa pra caralho, aí eu precisei somar 2 compos mais pra me ajudarem. E foi muito difícil de dividir e deles entenderem a lógica, né? Você sabe, tipo, cada um trabalha também de um jeito, aí
Aí eles começaram a montar umas cenas do zero, aí quando eu ia fazer eu chamo de enchule, né? A tradução seria... Enchule? Enchule é tipo pimp. Pimp? Que é quando você dá, tá ligado? Tipo aquela... Pô, como é que eu traduzo isso agora? Não, pimp é cafetão. Não, mas sabe o que é? Sabe, tipo... Lembra aquele programa Pimp My Ride? Sim. Que eles enchulavam carros. Ah, entendi. Como é que Dá é uma isso? tunada. Tunada. Então, como tinha tudo que ia receber, ia ter um monte de tunada, então precisava estar tudo separadinho e tal. Enfim, foi uma bagunça. A última semana do projeto foi uma bagunça. Teve um monte de coisa também que teve que ser refeita no último momento. E a gente tava... Em teoria, a gente tava com um cronograma muito apertado. E chegou no dia da entrega, não foi muito grato, assim, a gente ficou até bem tarde trabalhando nisso, é uma coisa que eu já há anos eu tento evitar cada vez mais. Mas bom, foi inevitável, chegou, a gente ficou madrugada e tal, mandamos. E obviamente hoje em dia nenhum vídeo é mais, tipo, nenhum projeto é tipo um vídeo. Sempre tem reduções, versões, sim, tradução, claro. ainda mais esse que era em chinês, ainda precisava ter uma versão com mandarim simplificado, uma versão com pinyin, que é outro tipo de chinês, com subtítulo, sem subtítulo, aí muda a placa, não sei o quê. Russo? Não, russo não teve. Mas tem uma versão em espanhol, uma versão em inglês. Moral da história, assim, resumo da história. A gente ficou um mês mais, desde essa madrugada que a gente ficou se matando pra um mês mais, punhetando placa, logo e subtítulo. E nisso no meio tu tava dando uns retoquezinhos a mais, claro. Sempre ali, né? Vamos, sempre. Qualquer oportunidade. Faz uns anos assim que eu tentei botar pra mim como meta evitar ao máximo fazer Director Cut. No máximo fazer uma edição, fazer um reel quando, né, projeto que tem muitas coisas e tal, mas não, tipo, refazer projeto. Então, o bom é quando rola esses delays, que é aquela oportunidade de ser sempre... O cliente nem percebeu, ele nem fazer viu, um Director's Cut, mas dentro do prazo. Dentro do prazo, ele nem viu que eu mudei ali e tal. E... Então foi isso, assim, ficou também pipicucu. Não, esse ficou pipicucu também. Esse eu achei lindíssimo quando eu vi. É o que eu tava falando, eu tava ansioso, de verdade. Eu vendo o Johnny fazendo, caralho, eu tô doido pra ver esse projeto aí, mas eu tava ocupado lá em casa, não tinha tempo de vir aqui ver. Total. Dar aquela olhada. É verdade, foi bem na época que você tava saindo da Argentina. Vamos ver como é que ficou então? Vamos nessa. Nossa. Pô, fodaço. Então, galera, esse foi o tão esperado, tão pedido, né, galera? Eu tava até falando na introdução que eu voltei o foda meu por causa da galera do Animotion, que eu fui nas 2 edições e a galera, volta, por favor, não sei o quê. E na última edição que tu tava lá, foi tipo, eu quero ver a parte 2 com o Ralph, pelo amor de Deus, não sei o quê. Tá bom, vou voltar por causa do Animotion.
E é muito bom estar aqui de novo e é massa que passou um filme assim na cabeça. Fui ali pegar um café, fumar um cigarro ali fora, entrei aqui. Genial, cara. Eu, caraca! Você sabe que as portas aqui estão sempre abertas, sempre que você quiser voltar. Volte já! Eu vi que meu computador ainda tá vago ali. Tá ali, tá esperando. A gente imprimiu uma cabeça bem grande pra colar assim. Porra, que impressora foi essa que vocês arrumaram, cara? Fez um plotter. Não, jogar pelo tamanho dos posts que tem aí é capaz de ter dado certo. E Ralf, valeuzaço mais uma vez por ter aceitado o convite, aberto as portas da Alequibe, aberto as portas da Alequibe pra gente. Prazer. E foi legal mostrar também, que na outra vez eu não tinha mostrado, um pouco do estúdio e tudo, e ver que o Ralf também trabalha, não fica só num charutinho, isso como a galera pensa, não. Não. Quer dizer, ele fica também, mas... Aí, falei? Então, é isso. Na semana que vem a gente vai ter mais Lecube aqui, porque a gente começa o nosso pequeno especial Argentina aí com Johnny Cardoso e depois com o Matheus Muniz, que trabalha aqui, estão aí em cima agora, que a gente vai sair todo mundo para tomar uma cerveja. Ralf, valeu mais uma vez e para vocês, até semana que vem. Tchau, tchau. Então, Olha.